E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar hoje acerca do Arcanjo Miguel. Eu sei que tem gente que vê esse assunto como um tema muito polêmico. Para mim, não, esse assunto é super tranquilo. Né? É um tema muito simples de se explicar, de se mostrar. O grande problema é que nós temos aí, pelo menos, duas religiões que ensinam que Jesus é o Arcanjo Miguel. Entre elas nós temos a Adventista do Sétimo Dia e as Testemunhas de Jeová. É interessante que eu tenho aqui um documento, esse documento vai aparecer para você também na tela, falando acerca do Charles Taze Russell, que foi um dos fundadores da Testemunha de Jeová. Olha o que ele vai falar acerca da doutrina, dessa doutrina defendida pelos adventistas. Olha o que ele vai colocar aqui no livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus, Sociedade da Torre de Vigia, 1993, página 43. Olha o que ele vai dizer. Ali, pela primeira vez, ouvi algo sobre os conceitos dos adventistas, sendo o Sr. Jonas Wendell o pregador. Assim, reconheço estar endividado com os adventistas. E ali ele está falando acerca, né, do Arcanjo Miguel. Então, existem muitas similaridades entre Testemunhas de Jeová e os adventistas. Por exemplo, eles acreditam na imortalidade, na mortalidade da alma, a alma vai deixar de existir, né? Eles acreditam que Jesus é o Arcanjo Miguel, né? Há algumas similitudes, né, no tocante aos dois, os dois conversam entre si em alguns aspectos, tá, doutrinários. Esses dois, pelo menos, mortalidade da alma e que Jesus é o Arcanjo Miguel. É interessante porque este tema nunca foi um tema assim que houve controvérsias. Não existiu controvérsias. Então, eu primeiro vou mostrar aqui dentro da Bíblia qual é a minha visão com relação a isso, tá? E aí depois eu vou mostrar pelo menos um documento, né, ou dois documentos que mostram que nos primeiros séculos como que a igreja primitiva cria com relação a esse tema. Então, nós vamos ver aqui o seguinte, olha só. Eles vão dizer, né, que Miguel é Jesus, tá? O arcanjo Miguel é Jesus. Aí vão dizer, bom, mas olha para o nome de Miguel, por exemplo, né? Quem é como Deus? Quem é como Deus? Mas, gente, todos os nomes apontam para Deus. Não é só Miguel que aponta para Deus. Você veja, por exemplo, o anjo Rafael, né? Deus cura. Será que ele está falando dele mesmo? Ele está apontando para alguém. Né? Muitos nomes bíblicos, ainda mais aqueles que terminam com El, né? ou começa com Eli, eles são nomes que falam acerca de Deus. Né? Deus é a minha força, né? Quem é como Deus, por exemplo, né? Miguel, ou Deus cura, Rafael. Né? Então, os nomes, eles apontam muitas das vezes para Deus. Então, ter um nome que aponta para Deus não é um benefício exclusivo de Miguel, tá? Não é. Usar esse argumento é você desconsiderar os outros mais de 3.000 nomes na Bíblia, que a maioria delas tem a mesma conotação que a de Miguel também. Tá? Então vamos ter vários homens aí com o mesmo significado, tá? De ser Deus também, e não é o caso. É um nome que aponta para Deus. Está perguntando quem é como Deus. Quem é? Você responde, Deus, não ele. Ele está perguntando, né? Bom, olha que interessante. Eu vou mostrar aqui, eu vou ler aqui um documento também. Esse documento vai aparecer aí, tá? É o documento que foi ensinado pela Sociedade de Torre de Vigia, facsímile, ajuda ao entendimento da Bíblia, página 1111. Diz assim, ó:
A evidência bíblica indica que o nome Miguel se aplicava ao Filho de Deus, antes de este deixar o céu para se tornar Jesus Cristo, e também depois da sua volta. Miguel é o único mencionado como sendo arcanjo, o que significa anjo principal. Vamos ver se é isso mesmo, tá? Ou anjo de apenas no nome singular. Isso aqui é defendido, inclusive, até por algumas pessoas da Assembleia de Deus, né? Eles acreditam que só existe um arcanjo, porque só aparece um na Bíblia, né? Só tem um arcanjo, então só pode ser um. Só que a gente vai ver que não é bem assim. Está falando de uma pessoa, né? E os arcanjos Miguel, né? Não tem, tá falando de um apenas, né? E o anjo Miguel, né? Então é o arcanjo, o anjo Miguel, o arcanjo Miguel. Como é que vai falar? Então todos os arcanjos, né? Miguel, não tem como, né? Estão falando singular porque está falando de um só, claro. Isso parece dar a entender que só existe a quem Deus designou chefe, a cabeça das hostes angelicais. Mas o interessante aqui também, né, é que nem sempre, tá? Nem sempre as testemunhas de Jeová, elas creram dessa forma. Houve um momento em que eles acreditaram que Jesus era um ser e o arcanjo Miguel era um outro ser. Eles não eram o mesmo ser. Isso aqui também está lá em Facsímile Watchtower, novembro de 1879, página 48. Diz assim, ó: sua posição é contrastada com a dos homens e a dos anjos, sendo senhor de ambos, tendo todo o poder no céu e na terra. Por isso é dito que todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, então, até pelo menos 1879, a testemunha de Jeová não considerava Miguel, ele não era Jesus. Então, até 1879, pelo menos até aí, eles não consideravam. Então, olha que interessante que ele também, tipo, Jeová, cara, toda hora muda de doutrina, toda hora muda, né? De conceito. Então, né, o que os caras falam não se escreve, porque toda hora os camaradas eles mudam a sua posição, toda hora eles mudam o seu modo de ver acerca da palavra. Bom, uma referência aqui que fala acerca de Miguel está lá em Daniel, no capítulo 10, no versículo 13. Vai dizer assim: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros primeiros, não é principais, ali é primeiros, um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me. Um dos primeiros príncipes. Então não tem só Miguel, existe outras hostes que foram criados juntos ali, no tocante à primazia, no tocante à autoridade, que não é só ele. Seria muita presunção eu colocar Jesus como um dos primeiros. Né? Jesus nem é o primeiro. Ele não é um dos primeiros. Ele é o primogênito. Ele é um único. Ele não é um dos primogênitos. Não é um dos primogênitos. Primeiro é primogênito. Ele não é um dos primeiros. Ele não é um dos principais. Ele não é. Não existe pessoas, né, que estão igualadas a Jesus. Aqui, Miguel, ele é um dos primeiros príncipes. Então, existem outros príncipes que estão ali, né, dividindo ali com ele uma patente. Agora, Jesus não. Jesus ele é o primogênito. Ele era o unigênito entre muitos irmãos. Então, Jesus não é um dos primogênitos. Ele é o primogênito. Nós, com relação às nações, nós somos primogênitos. Está lá em Hebreus, né? Os primogênitos arrolados no céu. Então, nós, com relação às nações, à criação, nós somos primogênitos. Jesus, em relação a tudo que existe no mundo, ele é o que tem a primazia. Então, não é um dos primogênitos nesse caso aí. Jesus, ele é Senhor de senhores, ele é Rei de reis. Sempre quando você coloca Jesus na equação, ele sempre está acima de todo mundo. É isso que eu estou querendo dizer. Quando você fala entre a gente aqui, entre nós somos reis,
somos sacerdotes, né? Somos filhos de Deus. Colocou Jesus na equação, pronto, ele tem que estar lá acima, não pode ser comparado, ele tem que estar lá acima. Ele é rei de reis, ele é senhor de senhores. Então, colocou Jesus na equação, todo mundo é abaixo dele. Ele tem que estar sempre acima. Entre nós aqui, eu posso colocar que eu sou uma autoridade sobre as nações, né? Entre um e outro vai diferir em glória e tal na ressurreição. Colocou Jesus na equação, todo mundo é abaixo de Jesus, Jesus toma preeminência em tudo. Então, quando vai colocar lá, né? Ele é um dos primeiros príncipes. Será que esse tipo de escrita ele pode ser atrelado a Jesus, colocando ele como mais um entre tantos outros que são só mais um entre tantos outros? Está errado, tá? Então eu não vejo dessa forma, beleza? Um outro texto aqui que vai falar também, tá? Em Daniel, no capítulo 10, versículo 21, vai dizer assim, ó, mas eu te declarei o que está escrito na escritura da verdade. Ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Perfeito. Miguel é o príncipe ali, né? Ele está no comando, ele está ali com a responsabilidade de defender o povo de Israel. Perfeito. Perfeito. Né? Pode até ser que para cada nação tenha um arcanjo, um príncipe designado. Assim como tem os príncipes caídos, não tinha o príncipe da Grécia e o príncipe da Pérsia, é um principado para cada nação. No caso ali de Israel, ele tem um arcanjo, que é um príncipe que é o que rege, o que defende exclusivamente ali o povo de Israel. Pode ser isso, tá? Pode ser isso. Perfeito? Daniel capítulo 12, versículo 1 diz assim, ó: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele dia livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então, no dia da grande tribulação, no final da grande tribulação, Paulo falou isso, que o Senhor descerá do céu com alarido, trombeta de Deus e voz de arcanjo. Aí o pessoal atrela esse voz de arcanjo, ó, tá vendo aí? Ó, é Miguel descendo. Miguel virá de fato, porque está escrito que ele vai vir. Mas o texto diz que o Senhor virá do céu com trombeta, alarido e voz de arcanjo. Então quer dizer que Jesus é arcanjo Miguel, Jesus é uma trombeta e Jesus é... Não, Jesus ele vem acompanhado de todas essas coisas. Lembre-se que quem toca a trombeta é o sétimo anjo, Apocalipse 11:15. Então Jesus vem sim com voz de trombeta, porque vem um anjo acompanhando ele, né, tocando a trombeta. Vem com grande clangor. Vem, Mateus capítulo 24, diz que ele vem com grande clangor, né, com som, com barulho, né, com vozes, com trovões. É a vinda dele, é o dia do Senhor, está escrito isso. E ele vem com voz de arcanjo, porque Daniel 12 explica que Daniel vem junto com ele. É isso. Então Jesus ele não vem sozinho, ele vem acompanhado com o seu exército. E aí, se você somar com outros textos, vem dizendo que ele vem com os anjos, vem dizendo que ele vem com o seu exército do céu. Nós desceremos com ele também, que nós vamos nos encontrar com ele nos ares. Então, se você pegar um texto aqui, outro texto ali, outro texto aqui, outro texto ali, você vai ver que a vinda de Jesus é dinâmica, ela não pode ser lida apenas a partir de um versículo. Esse versículo vai se encaixar com tantos outros que você vai montando quebra-cabeça e vai enxergando como que vem Jesus. Então, não é que ele vem entoando uma voz de arcanjo. Ele vem acompanhado com clangor, trombeta e voz de arcanjo. Está todo mundo junto com ele. Está todo mundo junto com ele. A vinda dele é assim, ele vem, né, desta forma, dessa maneira. Tá? Olha que interessante aqui em... Deixa eu voltar aqui para o texto que sumiu aqui. Ó. Judas 9 vai dizer assim, ó: mas o arcanjo Miguel, quando contendinha com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés,
não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreende. Olha que interessante, porque o contexto desse versículo aí de Judas é o seguinte: ele está falando sobre submissão, autoridade e hierarquia, pessoas que não reconhecem a autoridade do outro, pessoas que zombam da autoridade, pessoas que zombam, né, da autoridade, né, que Deus delegou a outras pessoas. E ele vai fazer um escarcéu ali, são nuvens sem água, né, são pessoas que estão mortas 2 vezes. Então ele vai começar a falar sobre isso. Aí ele vai dizer o seguinte, sintetizando a ideia do texto, ele vai dizer: olha, vocês precisam prestar atenção, porque vocês ficam desprezando a autoridade, sendo que nem o arcanjo Miguel desprezou a autoridade do diabo. Por quê, gente? Porque quem era a autoridade sobre o diabo antes da queda? Perdão, falei errado. Quem era a autoridade sobre o arcanjo Miguel antes da queda? Era o querubim ungido. É uma outra classe de querubim, esse é ungido. Esse querubim ungido, que era o grande aferidor de medida, ele era o que tinha autoridade sobre o arcanjo Miguel. Ele tinha mais poder do que o arcanjo Miguel. Olha que interessante, uma coisa que eu aprendi no quartel, quando, por exemplo, um capitão, né, ele é preso, ele continua sendo capitão. Você passa por ele, presta continência. Ele está preso lá, mas ele continua sendo capitão. É um oficial preso. Ele ainda tem autoridade, mas ele está preso. Se você receber alguma autoridade de um outro país, ele ainda continua sendo uma autoridade, mesmo que seja de outro país. Ele continua sendo uma autoridade. Isso são regras militares. Isso é tão verdade que no próprio texto de Daniel diz que precisou vir o arcanjo Miguel para poder combater contra o príncipe da Pérsia, porque aquele anjo que tinha descido não tinha poder, autoridade suficiente sobre ele. Como ele não tinha autoridade suficiente sobre ele, ele precisou chamar alguém que tinha maior autoridade do que ele para poder vencer o príncipe da Pérsia. Neste caso aqui da disputa do corpo, o querubim já era o maior. Então, quem era que poderia derrotá-lo? Né? Ele fala ali, ó, o Senhor te repreenda. É bem diferente de Mateus, capítulo 4, onde o diabo está enfrentando Jesus e o próprio Jesus repreende Satanás. Vá-te, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Você percebeu? Se aquele arcanjo Miguel que está ali em Judas, capítulo 1, é o mesmo Jesus de Mateus, capítulo 4, tem alguma coisa errada. Porque o texto fala que, como ele não quis trazer uma palavra de maldição, trazer uma palavra que para alguém que tinha uma autoridade, o contexto é tudo isso, não tem como negar o contexto, ele vai e chama alguém que tem maior autoridade sobre ele. Perfeito? E aí esse alguém é o próprio Senhor, né? Tem como ser Jesus ali? Então, Jesus, o verbo, o anjo, ele tem menos autoridade do que o diabo? Claro que não. Tá? E um outro texto também que eu quero estar lendo com vocês, para a gente poder estar encerrando isso aqui, é o texto, né, de Apocalipse. Deixa eu achar aqui, ó, 12:7. Apocalipse 12:7 diz assim: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhava o dragão e os seus anjos, né? E aí você vai ver que aqui sim Miguel consegue vencer Satanás. Por quê? Porque agora Deus delegou essa autoridade para Miguel. Super tranquilo de explicar isso também. Você pode pegar um cabo e um soldado e mandar prender um capitão. Não tem nenhum problema. Então,
o arcanjo Miguel aqui, ele vence porque foi dado, chegou o tempo para batalhar contra o dragão, né? Deus deu essa autoridade, até eu também, gente. Um simples mortal aqui, se Deus me delegar a autoridade naquele momento, Deus me delegar a autoridade, eu estou falando de uma maneira aqui bem hipotética, né? Eu posso derrubar Satanás também, se Deus me delegar essa autoridade. Foi delegada essa autoridade ao arcanjo Miguel e ele venceu. Agora, por que esse arcanjo Miguel, que está em Apocalipse no capítulo 12, não é Jesus? A resposta é muito clara. Veja, houve batalha no céu. Miguel e o seu exército. Então, Jesus, se ali é Jesus, tem alguma coisa errada aí. Porque o Satanás, ele está no segundo céu. É a casa dele. Ele está ali, né? Nessa dimensão, no segundo céu. E aí Jesus teria que sair do santo lugar, do santo dos santos, do templo, lá do santuário dos céus. Ele sai do santuário no céu, né? Desce até o segundo céu, briga com o diabo, pô, aí o diabo vai e cai, aí ele vai e volta para o céu de novo, lá para o santo lugar. Tá certo isso? Você que conhece as festas, né? Jesus sai e volta rapidinho, né? E volta para depois sair de novo para fazer expiação. Tá certo isso? Então não. Jesus, ele quando sair, vai sair para trazer a festa da expiação. E por que se fosse Jesus, ele desceria e voltaria de novo? Porque o texto está dizendo que ele ficaria 3 anos e meio ali, né, ainda perseguindo a igreja. E Atos capítulo 3 fala que é necessário que o céu contenha até o tempo da restauração de todas as coisas. Então o céu tem que conter Jesus. O céu tem que segurar Jesus. E quando é que o céu vai deixar de deter Jesus, segurar Jesus? Quando vier o tempo da restauração de todas as coisas e não quando começar a grande tribulação. Perfeito? Então, esse texto aqui de Apocalipse capítulo 12 mostra clarissimamente que não é Jesus. Jesus não vem até o segundo céu ali, derruba Satanás e volta de novo lá para o templo. Não, isso não vai acontecer. Quando ele vier, vai vir para valer mesmo. E agora, para a gente encerrar, vou pegar aqui um texto de Irineu de Leão contra as heresias. Ele vai dizer assim, né, o texto de Irineu de Leão contra as heresias, isso aqui já no segundo século, tá? Diz assim, ó, que também os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações foram criados por Deus, que é superior a todas as coisas, e feitos por meio de seu verbo. João indica quando diz que o verbo de Deus estava no Pai. Todas as coisas foram feitas por meio dele, nada do que foi feito sem ele, nada do que foi feito, e nada foi feito sem ele, né? Também Davi, depois de ter enumerado os motivos de louvor das criaturas, lembrando todos os seres por nós indicados, os céus e todas as suas potências, continua, porque deu uma ordem e todas foram criadas. Disse uma palavra e todas foram feitas. Isso tem até a ver com o que o pastor Pedro pregou no sábado passado, que quando Deus criou todos os seres celestiais, foram todos criados de uma única vez. Você imagina isso, né? Que poder, né? Ele emitiu uma palavra e tudo foi criado. Todos os dominadores, né? Potestades, principados, anjos, arcanjos, querubins, serafins, 24 anciãos, né? Ele emitiu a voz e todos foram criados em uma única vez ali, né? De diferente forma. Que coisa tremenda, né? O poder do nosso Deus, né? O que o Pedro falou bate com a fé da igreja primitiva, e eles acreditavam nos arcanjos. Eu também já fiz um vídeo falando sobre o mundo dos mortos, e quando a gente vai ler o testemunho sobre o Hades de Flávio Joséfo, ele vai dizer que também existem arcanjos postados ali nas portas do Hades, tá? Nas portas do inferno, do mundo inferior. Então, meu povo, é uma discussão
que é muito... Não sei qual o problema que o pessoal quer ficar atrelando ele. A gente percebe claramente que a nomenclatura, você consegue enxergar isso para todos os seres humanos, né? Nomes. Primeiros príncipes. Pô, será que Jesus está ali tete a tete, né? E aí coloquei o texto de Judas 1,9, mostra ele repreendendo alguém que tem maior autoridade do que ele, e a gente vê, né, Apocalipse 12, que mostra alguém indo até o segundo céu, desce, derruba Satanás, é delegada essa autoridade a ele, depois ele retorna, porque ele tem que vir, né, com Jesus. Perfeito? Então, gente, bem, para mim isso é um assunto super tranquilo, né? Não tem por que ficar debatendo isso daí, né? Tá bem claro, tá bem explícito. Isso nunca foi fé nem de judeu, nem de igreja primitiva. Isso aí é uma... Se a gente for buscar mais a fundo, pode ter até a ver com certo tipo de gnosticismo, né? Pode ser, mas eu preciso verificar melhor isso daí. Contudo, as religiões que ensinam essa doutrina, Adventista do Sétimo Dia e Testemunho de Jeová, Testemunho de Jeová esse, que certa vez elogiou o bom trabalho dos adventistas por estarem coadunando da mesma fé. Amém, galera? Isso daí, né? Obrigado por ter participado. Curta esse vídeo, comente para que o YouTube ele possa estar indicando esse vídeo para as outras pessoas. Se puder estar ajudando também aí, tem a forma de estar colaborando financeiramente o nosso trabalho, né? Tem o Pix, tem as contas aí embaixo, tá? E também tem o valeu aí, você pode fazer um comentário dando um valeu de até R$2. Isso tudo para poder estar ajudando aí o nosso trabalho, né? Porque a gente não só ensina aqui, a gente também viaja, né? E a gente depende muito das ofertas dos irmãos para continuar viajando. Inclusive, não se esqueça, né? 28 de maio em São Paulo, tá? 28 de maio em São Paulo, 14 de maio nós teremos o nosso Café com Cristo em Curitiba. E dia 28 de maio teremos o nosso Café com Cristo em São Paulo. 3, 4 e 5, agora sim, 3, 4 e 5 de julho, nós teremos o nosso Seminário do Reino presencial em São Gonçalo, sexta, sábado e domingo. 24, 25 e 26 de julho, o Seminário do Reino em Brasília, tá? Vamos ter 2 seminários no mês de junho, perfeito? 3, 4, 5 em São Gonçalo, 24, 25 e 26 em Brasília. Dia 9, 10 e 11 de setembro, nós teremos o Seminário do Reino em Rondônia, perfeito? Então tá aí a agenda para vocês, se programem, né? E vamos com tudo para a gente estar anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Amém, queridos? Fica essa palavra aí em nome de Jesus.